Amados irmãos, tudo bem com vocês? Na paz de Deus? O irmão fez uns marcadores aqui diferentes, olha que bonito. Olha só. Foi você que fez, irmão? Foi? Ficou muito bonito. Eu posso dar um aqui pro ancião também? Aqui, ó, esse aqui. Ó. Esse aqui eu vou dar pro irmão Marco. Esse aqui pro irmão. Esse aqui pro irmão. Esse aqui é meu. Que bonito. Esse aqui depois eu vou ver, né? Muito bonito mesmo. Então, amados, nós estamos aqui, os irmãos estão vindo de longe, né? Para cumprir a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá, Atos, o capítulo 1. Atos 1. Página 1900. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. 1900. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Que eles... Vamos ver aqui. Veja bem. Eles se reuniram. O irmão Zé Pereira colocou para nós, né? Em Atos 1. Versículo qual? 15. Versículo 15 diz assim, ó. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Aí o número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120 e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo, Espidial, havia de antemão falado a respeito de Judas, né? Então, quando a gente falou a respeito do Espírito, né? O Espírito que trazia a revelação, né? O Espírito trazia a revelação. Aqui está falando, era preciso que a Escritura cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas. Falado de antemão a respeito de Judas. Aí você vai lá em Apocalipse, capítulo 1. 2142. Atos 1, Apocalipse. Atos 1, Apocalipse 1. Aqui, ó. Começa 1:1. Né? Apocalipse 1:1. Diz assim, ó. Revelação de Yahshua Mashiach. Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Revelação de quem? Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu. Aí a gente volta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Fala assim, ó, naqueles dias Pedro, Cafas, levantou-se, fazendo link com levantar-se-á Micael, porque a gente já falou, durante o início, o Espírito ficou em qual corpo? Ficou qual? Cafas, Pedro, ficou durante o início da igreja em Pedro, até que eu trouxe para os irmãos que, por causa de você estar falhando, abandonou o primeiro amor, está sendo fingido, eu vou tirar o candelabro de você e vou transferir para outro. E o candelabro representa o que, irmão Elcio?
O que o candelabro representa? Representa a plenitude do Espírito, porque são 7 hastes, né? Então representa a plenitude do Espírito. Então, o Espírito que revela, olha aqui. Então, naqueles dias, Atos dos Apóstolos 1,15, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, ou seja, falado não, revelado, porque era uma profecia que veio a se cumprir futuramente, né? Então o Espírito revelou, o Espírito falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenderam? Então, desde os tempos antigos, ele falou aos profetas, né? E ele, quando ele falava aos profetas, ele falava na condição de Espírito. Ele falava na condição de Espírito. Ele falava na condição de Espírito. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Página 42. Versículo 3. Gênesis 6, 3. E Al disse: meu espírito não permanecerá no homem. Em outras traduções fala, não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, não viverá mais de 120 anos, ok? No caso, aqui é um segredo, tá? Então ele fala, meu espírito não permanecerá no homem para sempre. E como nós vimos o Espírito, ele falou através de Davi, profetizando que viria o quê? Um traidor. Teria um traidor traindo papai Yaush. A mesma coisa é o Espírito no final dos tempos, profetizando os acontecimentos de Apocalipse. Por isso que fala revelação de Yahshua Mashiach, o Espírito. Entendeu? O Espírito. E aí a gente vai em Hebreus 1. Isso é só uma introdução, nós já vamos fazer o invocar. Página 2085. A gente falou sobre isso na última reunião. Hebreus capítulo 1. Fala assim: muitas vezes e de modos diversos falou Yahweh outrora, quer dizer, outrora em tempos antigos, aos pais pelos profetas, agora, nesses dias são os dias, 1260 dias, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, o Filho varão. O Filho varão falou-nos através do Filho varão de Apocalipse 12, né? E aí ele fala a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, quando a gente antes entendia sobre papai Yahshua, a gente pensava de papai Yahshua de forma que hoje a gente
a gente entende a forma correta. Por quê? Porque Papai Yalcha, quando ele veio, ele deixou a sua glória. Quando fala deixou a sua glória, ele deixou o seu corpo e veio num corpo humano. E ele veio para ser, junto com o seu filho, o sacrifício perpétuo. Que a gente viu, Êxodo 29, são 2 cordeiros, eram mortos todos os dias, de modo perpétuo. Aí usa as palavras-chave. De modo perpétuo. Um de manhã e o outro no final da tarde. Então você vê que Papai Yalcha é emadeirado durante o dia e vai até a noite. Né? Então, ali rapidamente tem que tirar 6 da tarde. Que é o link do anjo que aparecia às 6 da tarde para Adão e Eva. Então, a gente é difícil mesmo, mas essa é a dificuldade de se crescer. O crescimento, ele exige ajuste no entendimento. É igual uma criança. Ela tem uma visão da vida e na medida que ela vai crescendo, a visão dela vai se ampliando. E não é fácil isso. Não é fácil uma criança falar, né? Ela fica ouvindo, ela está entendendo, mas ela precisa falar. E ela ainda não sabe, né, expressar. Então tem o meu neto, o Levi. Ele ouve, ele sabe que ele é o Levi, ele sabe. A gente chama, ele atende. Só que ele quer falar Levi, só que ele não consegue. Aí ele fala Guigui, Guigui. Entendeu? Então, essas coisas nos assemelham da forma semelhante a nós, no nosso crescimento, tá? Então, hoje, quando nós estamos vendo aqui, nós vimos os dois, a alma e o espírito. O Paulo falou o ser completo. O ser completo é formado por quê? Irmã Edna. Edna é de Londrina. O ser completo é corpo, alma e espírito. Isso. O ser completo começa com a palavra, eu sempre falo, corpo, alma e espírito. Aí está escrito espírito, alma e corpo. Né? Colocando mais honra ao corpo. Mas está escrito espírito, alma e corpo. Né? Então, tem a irmã Edna, ela tem testemunho, né? Que é... Eu faço outro, papai, mais curto? Não. Eu queria até maior. Você foi fazer pequeno? Eu queria maior. E aí nós estamos por conta mesmo, né? Então, logo vai estar chegando a irmã. Vai ter outros testemunhos. Tem muitos testemunhos dos irmãos que vieram de longe, né? E isso para cumprir a palavra que diz a respeito daqueles que vinham ouvir Papai Yalcha, né? Vinham de muitas cidades. Isso está relacionado à parábola do semeador, né? Onde está escrito? Lucas 8. Nós vamos invocar agora. Lucas 8. 1802. Lucas 8. Ó.
Lucas 8:4. Reunindo-se numerosa multidão que de cada cidade vinha até ele. E Alcha falou em parábola. E Alcha falou em parábola. Lembrando, quando o papai era pequeno, ele era completo? Não. Por que ele não era completo, irmã Márcia? Não. Mas tem que explicar. Irmã Ângela. Ele crescia em graça e conhecimento, ele não tinha ainda recebido coisa. Isso. Então nós começamos aqui, ó. Começamos o ser completo. O ser completo. Vamos lá abrir então o Shaul Paulo. Tessalonicenses? Eu acho que é Timóteo, mas confere aí. É Tessalonicenses? Ah, meu irmão. Eu também confundi. Sabe por quê? É por causa Da a luz inacessível. a luz inacessível. Exatamente. A segunda? 2066. Segundo? Qual que é a página? 2061. 2064. Versículo 23. Segunda Tessalonicenses 5:23. Eu não arrisco números que eu tô. Eu lembro da palavra, mas o número eu não guardo. Mas a palavra eu guardo. 2064. É porque antigamente a escritura era corrida, ela não tinha separação, nem de capítulo, nem de versículo, era um texto corrido. Para facilitar você justificar o entendimento, se marcou dividindo, né? Em capítulo e versículo. Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Fala assim: o Ial da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro é a mesma coisa, senão de completo, tá? Inteiro é completo. O espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensível para a vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach, ok? O nosso ser completo, o nosso ser inteiro, formado pelo espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito, ok? Então tá. Aí a gente vai voltar lá onde nós estávamos. Lucas 8. Lucas 8:4. 1802. Lucas 8, versículo 4. Reunindo-se numerosa multidão que a cada dia vinha até ele. E Alcha falou em parábola. E Alcha falou? Em parábola. Então, quando é que papai se tornou completo? Hã? No momento da Imersão. Por quê? O Espírito desceu sobre ele. Ele foi gerado. Aí o Espírito desceu sobre ele e ele se tornou um ser inteiro. Desceu um ser inteiro, se tornou um ser inteiro. Isso está onde? Está em Lucas. A imersão, ó, a imersão. A imersão. Lucas 3, 21. 1793. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21 diz: ora,
tendo todo o povo recebido o batismo, a imersão na água, e no momento em que Yahshua, também imergido, lá, pode achar pro irmão, ajuda ele aí. É página 1793. Olha aí a página 1793. Versículo 21. Ora, tendo todo o povo recebido a imersão, que é a palavra batismo, imersão quer dizer infundir dentro da água. Aí o que acontece? Vamos lá. Ora, tendo todo o povo recebido a imersão, o batismo, e no momento em que Yahshua, também imergido, batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo espiritual desceu sobre ele em forma corporal como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tá? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Viu? Você precisou ficar completo. O ser completo. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. A gente já fez esse estudo. Fizemos o estudo que o sangue, ele é a vida do corpo. Né? O sangue é a vida do corpo. Você fez esse estudo, irmão Marcos Vinícius? Sim. Irmão Robson, de Londrina. Ah lá, irmão Robson de Londrina. É, você conhecia ele lá? Meu menininho, os dois meus meninos. É. Vocês andavam juntos. Eu também É. sou de Londrina, papai. Você- Mudei com 18 anos para Campo Grande. É, você também é de Londrina. Morava lá em Campo Grande, cidade da irmã Delmi e do irmão Wilson, né? E do meu Wilson. E aí, olha só. Aí a gente lembra que nós fizemos esse estudo que fala o corpo, a alma e o espírito. Na antiga aliança, a palavra falava, ó, você não pode comer, você não pode beber sangue. Você não pode beber sangue de animais. Aí os Ialdins, né, nos dias de hoje fala assim, você não pode participar do pão e do cálice. Aquilo lá já estava falando lá atrás. O quê? Olha, você se preserva. Eu não quero que você tenha espírito imundo. Porque o sangue, ele também está relacionado com a vida do corpo. Né? Com a vida do corpo. Nós vemos que Micael, ele é um ser. Ele é um ser. Então ele tinha um corpo e uma alma. Ial Supremo infundiu nele o seu espírito. Quando Ial Supremo infundiu nele o espírito, se cumpre a palavra que diz assim: por que vocês montanhas elevadas? Por que vocês montanhas elevadas têm inveja da montanha que Ial escolheu habitar? Tremendo demais. Entendeu? Pode bater, meu irmão. Ou seja, o Espírito que foi infundido deu a ele a palavra o quê? A palavra, ele se tornou
o Espírito que dá a vida. Ele não era. Mas o Espírito de Iau adentrou ele. Por isso que ele pode falar por Iau. Entendeu? Aí nós vemos isso em Hebreus capítulo 1, olha só. Volta lá em Hebreus capítulo 1. Página 2085. Ele fala assim, ó. Versículo 5. De fato, a qual dos anjos disse Iau: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Viu? Mostrando aquele momento lá da imersão. E mostrando no final dos tempos o quê? O cumprimento, falando assim, ó, meu espírito não vai habitar no homem para sempre. Eu vou voltar com ele, para mim. Aí ele fala: ou ainda, eu lhe serei pai e ele será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Iau. A respeito, por que adorem? Porque ele carrega o nome de Iau. A respeito dos anjos, porém, ele declara: torna em vento seus anjos e em chamas de fogo seus ministros. Ao filho, porém, diz: o teu trono, ó Iau, o teu trono, ó Iau, é para o século dos séculos. O cetro da retidão é o cetro da tua realeza. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Iau, te ungiu. Ó Iau, te ungiu o teu Iau com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quer dizer que os companheiros também têm unção. Só que ele recebeu uma porção maior. É o link do quê? O link do que isso aqui, irmã Ângela? Vamos lá. Lá no Atos dos Apóstolos, quando ungiu lá em Pentecostes. Muito bem. Isso muito importante. Voltamos lá em Atos 1. Olha lá, Atos 1. 1900. Olha só, irmã. Atos 1. Atos 1. Atos 1, 15. Atos 1, 15. Você viu aqui que o Espírito ainda não tinha descido? Mas ele não tinha descido em definitivo. Ele vinha, participava e voltava. Exatamente. Igual lá, Sansão. Sansão ficava forte quando o Espírito vinha, tomava ele ficava forte, fazia o objetivo, depois voltava para Iau. Não ficava em definitivo. Então aqui ele fala assim, ó. Versículo 16, Atos dos Apóstolos 1,16. Irmãos, era preciso que se cumprisse a escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Iaucha. Aí você volta um pouquinho no versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. No meio dos irmãos. Pedro se levantou no meio dos irmãos. Pedro se levantou no meio dos irmãos. Aí a gente marca aqui e volta lá em Judas 1. Judas 1. Que fala assim, Judas 1, versículo... Hebreus 1. Hebreus 1. 2085. Hebreus 1:9. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Iau,
te ungiu o teu Ial, com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, como a nenhum dos teus irmãos. Por que isso agora você entende, irmã Márcia? Os irmãos, por que ungiu ele mais do que os irmãos? A resposta é simples. Muitas vezes falta só a gente conectar as ideias. Por que ungiu ele mais do que os irmãos? Porque ele era companheiro e andava. Não, senhora. Não é por isso, não. Irmã Ângela. Aqui pelo próprio versículo, tá? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Não é por isso. Você viu ali, referindo dos outros ali como irmãos. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Eis-me aqui. Mas antes, ele está na condição de irmãos. Por isso que ele não se envergonha de também ser chamado irmão. Lembra disso? Então, o que é, irmão? Ele é o primogênito. Aí, ó, é isso. E a gente ensinou isso arduamente, que o primogênito recebia a porção dobrada sobre a herança dos irmãos. Mais que os outros. Nós ficamos assim muito falando sobre isso. Está mostrando por que ele recebeu então o óleo da alegria mais do que os seus irmãos. Porque ele é o primogênito. Tremendo. Eu estou fazendo os irmãos raciocinar. Entendeu? Porque são ensinos que a gente já trouxe. A gente vê isso lá na tribo, né? Na tribo. Quando nós vemos que aquele recebe a unção de primogenitura, ele recebe o dobro dos irmãos. Então é isso que está dizendo aqui. Mas não vai entregar o ouro de graça não, né? Não. Está codificado. Você tem, como diz, qual que é a honra de Ial? É ocultar certas coisas. E a honra dos reis é desvendá-las. Né? É, Provérbios 25:2. Vamos lá ver se é isso mesmo. Provérbios 25:2. Provérbios 25:2 diz: a glória de Ial é ocultar uma coisa, e a glória dos reis é sondá-las. Sondar é aquela questão assim, é igual você vai fazer endoscopia, né, irmã Delmi? Já fez endoscopia? Não? Então vai sondar você por dentro, põe um cano com uma câmera dentro e vai lá dentro do seu interior, entendeu? Então sondar é isso. Então quando tá falando aqui, ó, é sondar, eu tô entrando dentro da escritura. Tá vendo? Eu tô entrando lá dentro, prescrutando o entendimento. Não é simplesmente ler por ler. Não, eu tô entrando lá dentro e tô extraindo lá dentro o segredo. Ok? Então esse é a glória dos reis. É sondar os segredos e desvendá-los. Por que nós vemos esse exemplo? Que exemplo nós vemos esse, Samuel? Na antiga aliança, que eu falo sem parar. Quem é um personagem que estava revelando, ele estava sondando um sonho. José pegou e sondou o sonho do faraó e trouxe o quê? A revelação. Ele abriu o sonho do faraó e trouxe o segredo do sonho. O sonho ali tinha um segredo escondido. Todos os magos do Egito, os sábios, vieram e não conseguiram interpretar. Mas José, que tinha o Espírito, né? Quando eu falo assim,
é a respeito de ter o Espírito, é aquilo, é o Espírito que adentrou o monte Sião para ali habitar. Ele é a expressão de Iau. Qual Iau, irmã Delminha? Iau visível. Não, Iau invisível. Eu já falei para vocês que tinha dois, né, que eram ungidos. 2 filhos ungidos. Um para herdar o trono e a outro para herdar a condição de sumo sacerdote. Eles eram ungidos. Aí quando é ungido, o que acontece, irmã Ângela? Quando é ungido, o que acontece? E o óleo significa o quê? A unção. É o Espírito. Só que o Espírito fica ali quando o vaso é desobediente. O Paulo já falou. Não fale palavrão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito, com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Entendeu? Então, mostrando claramente que o Espírito entristece e sai da pessoa. Quando nós vemos o candelabro, nós vemos ali aquele que herdou a condição de ser pleno no Espírito. Pleno. E ele na condição de pleno, ele está na condição de sétimo. Ele está pleno do Espírito. Quando ele está pleno do Espírito, ele compartilha. É dele que sai para os demais. Ele compartilha com os outros. O Espírito no qual ele é a fonte, no qual Iau escolheu habitar. Então, o Espírito, ele é a expressão de quem? Irmão Moacir. Iau invisível, exatamente. Então, veja bem, o Espírito é a expressão do Iau invisível. Ele é uma expressão do Iau invisível. Alguém vê o Espírito? Ninguém vê. Entendeu? É uma expressão do Iau invisível. E quando antigamente a gente falava de Iauxa. Hoje nós entendemos que não é Iauxa. Iauxa é o sumo sacerdote. Quando nós vemos a arca, hoje nós entendemos. Quando papai veio, ele era quem? Ele era a arca da aliança. Só que quando saía a arca do templo, para levar em qualquer lugar, ou na peregrinação no deserto, a arca não ficava à vista. Ninguém podia chegar e falar, olha a arca, olha que bonito, olha os detalhes da arca. Eles cobriam ela com uma capa, um véu. Entendeu? Então, não se via. É igual você falasse a mulher, né? A mulher oriental, ela põe um véu. Não se vê como é que ela é. Mas fica se imaginando, né? Nossa, será que é bonita? Será que é feia? Então, os israelitas, quando eles viam, a estrutura estava ali, a arca estava ali, só podia ser carregada por quem? Pelos... Não é sumo não, minha irmã. O sumo sacerdote não era forte assim não. A arca era pesada, toda revestida de ouro. O ouro é pesado. Então, só podia ser carregado pelo sumo sacerdote. Não, ela era carregada pelos sacerdotes. Entendeu? Sacerdotes. E eram mais de um, eram vários, para poder conseguir carregar. Então, ela estava o quê? Revestida com véu. Então, os israelitas não reconheciam ali como eram os detalhes, porque tinha um véu que separava. Tinha um véu. Tá entendendo? Então, quando hoje a gente entende isso, papai quando veio, papai é a expressão maior. É o Iau visível. Só que ninguém reconheceu ele porque ele veio com véu. Ele veio
com o véu, o corpo de Yahshua. Entendeu? Ele vem com o corpo de Yahshua, é o véu. E quando nós vemos a expressão lá no Velho Testamento, Elias e Eliseu. Elias, quando ele volta, Elias volta para o céu. Por que eu falo Elias volta para o céu, irmão Anderson, do Coqueiros? Por que eu falo Elias volta para o céu? Por que eu estou falando? Quando ele ele é arrebatado, ele volta para o céu, né? Hã? Quando ele está falando aquela parte da carruagem de fogo ali, né? Isso. Por que eu estou usando a palavra quando ele volta para o céu? É por causa do espírito ali? Hã? O espírito que arrebatou ele, no caso? Presta atenção na pergunta. Por que eu uso a palavra ali, Elias volta para o céu? Hã? Você tem que saber, meu irmão. Você já está conosco há muito tempo. Eu já falei que Elias é um dos filhos de Yahshua. Ele é um ser celestial. Ele desceu para uma missão. E agora ali ele volta para o céu. Ele volta. Por quê? Porque era de lá que ele saiu. Aí quando fala em Apocalipse, fala assim, olha, em Apocalipse, quando eu vou fazer vocês voltar de lá, nunca mais vocês vão sair. É o quê? Vocês saíram de lá, vieram aqui fazer uma missão, eu vou levar vocês de volta, e quando eu levar de volta, vocês nunca mais vão sair. Pensar assim, ó, irmão saiu do Espírito Santo e tá do estado, tá vindo para Belo Horizonte, depois quer voltar pro Espírito Santo, né? Irmão armando o exército, cadê ele? Cadê o irmão Armando? Olha lá, o irmão Armando o exército, ele é do Espírito Santo, ele tá aqui. Aí fala assim, eu vou voltar lá para o Espírito Santo, vou voltar. Voltar é uma representação que ele saiu de lá, agora ele está voltando. A gente usa voltar para mostrar que ele saiu de lá, agora está voltando. Estava lá antes. Então quando eu estou falando de Elias voltou para o céu. Voltou com cavalo de fogo. O que significa carruagem de fogo que você citou, meu irmão? Não, irmãos, eu já falei isso. Quando o irmão sopra, você atrapalha o entendimento do irmão. O irmão não cresce, não desenvolve. Se você sabe, você tem que ficar quieto. Porque você atrapalha o crescimento do irmão. Por que carruagem de fogo? Você citou carruagem de fogo. O querubim veio buscar ele. O cavalo, carruagem de fogo, é a representação de um querubim. Usa esse termo. Então, foi levado por um querubim. Então, quando a gente viu ali, a respeito de Elias, que é, qual o nome? Raial, ele subiu. Quando ele sobe, o que acontece? Elias sobe, Raial. Aí o que Eliseu faz? Pega a capa. Não pega não. Ele grita, ele fala, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Meu pai. Fazendo o link daquele que recebeu a capa, ele é filho. Porque se o filho chama meu pai, é porque o outro é pai e ele é filho. E é o que nós lemos em Hebreus capítulo 1. Entendeu? Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando que hoje ele foi gerado? Quando ele recebeu a unção de filho. Ele recebeu a primogenitura. Então ali, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu pus o meu espírito dentro de você
e por eu pôr, eu estou habitando dentro de você. E aí fala, cumpre a palavra. Por que montes elevados? Vocês têm o quê? Inveja daquele monte que Yahweh escolheu habitar. E é por isso que ele é chamado o Espírito. Não é porque ele é o Espírito, ele se tornou ali a condição de ser pleno. Porque Yahweh escolheu habitar nele para sempre. Entendeu? Então ele recebe, ele fala, meu pai. Significa aquele que subiu é o pai dele. E o pai dele lança o quê? O manto. Ele tinha pedido, o que você quer de mim? Ele falou, eu quero porção dobrada do teu espírito. Não está falando, eu quero o dobro que você tem. Está falando, eu quero a condição de primogênito. Nossa. Entendeu? Então, no momento que ele recebe, ele vê o pai dele subir, o que ele faz? Ele grita. O que ele grita? Meu pai. Isso. E depois, o que ele faz? Psiu. Olha lá, a Lucinha vai te mostrar, olha ali. Ele rasga a veste dele. E quando ele rasga a veste dele, o pai dele envia o manto. Agora me fala, quando ele rasga o manto, representa o quê? O que representa rasgar o manto? O que representa rasgar o manto, irmã Rejane? É o véu que se rasgou no tempo. E o que significa rasgou o véu no tempo? Quando... Agora os filhos se acessou. Não. Morreu. Rasgou a veste. Matou ela. Ele subiu. Entendeu? Ele subiu, o corpo morreu. Rasgou a veste. Eu destruí a roupa. Eu matei o corpo. Entenderam? Viu como é que os irmãos precisam crescer o entendimento? Quando ele pega o manto, então, ele está com outro O corpo do pai dele. Entendeu? Agora nós aquecemos, eu tô até com calor.